Muito bem, então estamos de volta aqui para a segunda parte da aula, onde a gente vai continuar falando sobre cinemática de corpos rígidos, mas agora sobre uma outra abordagem. Tá? Então a gente tinha visto essa abordagem falando sobre o movimento absoluto, movimento que inclui tanto termos de rotação quanto de translação, e a gente tem mais de uma forma de tratar com isso. Então eu tinha falado para vocês que sempre que a gente pensa no movimento de um corpo rígido, a gente pode pensar como se fossem superposições de efeitos. Então, superposição de um efeito de rotação e de um de translação. E nesse novo método de resolução de problemas que eu vou mostrar para vocês aqui, isso fica muito claro. É o chamado de método, não sei se chama de método, tá? Mas a gente vai utilizar o conceito de velocidade relativa. O conceito de velocidade relativa a gente já tinha abordado brevemente outros temas antes, tá? Quando a gente está falando da cinemática de partículas, tá? A gente também falou um pouquinho sobre como é que a gente definia a velocidade relativa. Então imagine que a gente tem um corpo que ocupa num determinado instante essa posição, e num segundo instante, que eu vou desenhar numa outra cor, tentar desenhar um formato parecido aqui, a gente tem essa outra posição. É um corpo rígido, tá? Nada mudou nesse corpo. Então, entre esses dois instantes, a gente pode identificar, por exemplo, uma linha de pontos. Então, vamos chamar essa linha com ponto B, ponto A. E a gente tem, então, uma distância entre esses dois caras aqui. A gente vai chamar de Rzinho. Depois de ter havido esse deslocamento, esses pontos B e A mudaram de posição, eles vieram para cá, para a posição B' e A'. A distância entre eles segue sendo de R. Como a gente tem um corpo rígido, né, essas coisas não podem mudar. E quando a gente tem isso, quando está encarando esse cara aqui, a gente vai identificar duas coisas. Né? A gente vai ver que os pontos B e A têm deslocamentos diferentes. Então, esse carinha aqui é o que a gente vai chamar de variação do vetor posição de B, e esse camaradinho aqui é o que a gente vai chamar de variação do vetor posição do ponto A. Certo? Então, no caso geral, acontece isso. Só que a proposta desse método de velocidade relativa é decompor esse negócio em duas etapas. Tá? Então, o movimento a partir da posição preta até a posição azul vai ser encarado da seguinte forma. Então, todo movimento de corpo rígido pode ser dividido em duas etapas. Então, a partir daquela primeira posição ali, vamos tentar desenhar de novo, né, alguma coisa similar aqui. A gente pode considerar que numa primeira etapa, o corpo fez o seguinte, ele foi até, se deslocou sem haver nenhuma rotação. Todos os pontos se deslocaram segundo trajetórias paralelas. Então ele veio aqui para cima, com todas as trajetórias paralelas. E quanto que foi essa trajetória aqui? A gente pode considerar que essa trajetória foi de apenas delta RB. Tá? Então, todo mundo se deslocou de delta RB. A linha AB está aqui, e todo mundo teve esse mesmo deslocamentos paralelos. Então, é uma translação. Translação pura, vamos dizer assim, tá? Onde a gente tem trajetórias paralelas para todos os pontos. Então, nessa primeira etapa, a gente tem uma coisa bem tranquila da gente escrever. B já parou na posição B', só que A ainda não está na posição final dele, A está numa posição A'. Então, passada essa primeira etapa de translação paralela, a gente considera que a partir daquela posição em azul, vamos desenhar tudo aqui, né? Tentar não fazer uma salada muito grande, então tem essa posição. A partir daquela primeira posição em azul,
perfeitamente paralela, a gente considera que houve, então, uma rotação pura ao redor do ponto B. Então, deveria ter desenhado esse primeiro corpinho aqui em roxo, tá? Azar, não vou redesenhar agora. Então, com o ponto B já na posição final, a gente pode considerar que houve uma rotaçãozinha ao redor daquele ponto. Então, o ponto B veio para cá, B até B'. Aqui está o nosso ΔRB. Já tinha acontecido antes, tá? E agora A foi de A duas linhas até A'. E esse cara, como a gente está considerando uma rotação fixa, uma rotação ao redor de um eixo rígido, tá? Uma rotação pura ao redor de um ponto. A gente considera que já chegou na posição final. Tá? Então é um ponto definido, um ponto que a gente escolheu para ser aquele posição final. Então, nesse segundo instante, esse deslocamento é uma rotação pura. E por ser uma rotação pura, se a gente encara o que aconteceu ali entre o ponto B' e o ponto A, esse deslocamento que a gente tem aqui, lembre-se que o ponto A, deixa eu tentar desenhar da maneira mais clara possível, né? O ponto A tinha o mesmo ΔRB antes, e agora eu tenho um ΔR de A com relação a B. E o ΔA total, ΔRA total, é a soma desses dois caras. ΔRA total vai ser o ΔRB mais o ΔR de A com relação a B. A barra B. E como esse último movimento é um movimento de rotação pura, esse último carinha aqui, ele sempre vai estar perpendicular. Eu estou rodando ao redor de um ponto fixo, qualquer ponto desse corpo está girando e está se movendo numa direção tangencial, né? Se eu pego a partir daquele ponto fixo, traço o vetor posição até o ponto de interesse, a velocidade desse cara numa rotação pura sempre é tangencial àquele ponto, tá? Aquela trajetória ali. Então, a partir disso, né, eu consigo derivar expressões de movimento, derivando expressões que descrevem a cinemática do corpo nessa lógica que a gente tem. Então, eu vou pegar aquele ΔRA, ΔRB e ΔRA com relação a B e derivar isso com relação ao tempo, e a gente consegue chegar, então, na seguinte expressão, que a velocidade do ponto A vai ser igual à velocidade do ponto B, mais alguma coisa que a gente vai definir como a velocidade relativa do ponto A com relação a B. E essa velocidade relativa do ponto A com relação a B como é um movimento de rotação pura no final, ele pode ser expressado dessa forma. Simplesmente o R, a distância que separa o ponto A do ponto B, vezes esse ômega que descreve, então, a velocidade de rotação que está acontecendo entre esses dois pontos. Então, esse termo aqui, A com relação a B, é o que a gente chama de velocidade relativa, e a velocidade relativa, da maneira como ela é definida, ela está associada a um movimento de rotação pura. A gente retorna para uma descrição de movimento de rotação que a gente já tinha anteriormente. A gente consegue trabalhar bem com isso. Da mesma forma como a gente tem isso definindo de formas escalares, esse cara, a gente também pode ter essa rotação, tá? Utilizando descrições vetoriais. Então a gente pode pensar nisso como se fosse um ômega vetorial, o R. Tá? São coisas equivalentes. Alguns problemas a gente não precisa passar pelas descrições vetoriais, mas para alguns problemas ajuda para a gente ter essa descrição de R utilizando um sistema de coordenadas bem definido. Bom? Muito bem. Então eu vou mostrar um exemplo, né, um exemplo resolvido. Todos os 3 exemplos resolvidos que tem nessa parte do capítulo são bastante bons, só que eu não quero exceder tanto o horário das 7 horas. Apesar de a gente ter começado 1 hora mais tarde, eu acho meio sacanagem com vocês, porque vocês teoricamente já ficaram assistindo vídeos desde as 3h30.
Então eu vou escolher apenas um deles, que não necessariamente é o mais fácil de todos, tá? Mas eu recomendo que vocês olhem, se vocês tiverem acesso ao livro de dinâmica do Craig, eu recomendo que vocês olhem para o exemplo 5/8, eu não vou falar ele agora, não vou fazer ele agora, mas o exemplo 5/8 é legal porque ele mostra como é que a gente resolve utilizando essa notação vetorial aqui, tá? Então, vou deixar aqui para vocês, ó, ver o exercício resolvido 5/8. Para vocês verem como que vocês utilizam isso. E o exemplo que eu vou resolver agora, vamos acompanhar a resolução, é o 5/9. E o exemplo 5/9 é uma coisa muito legal, né? Talvez mais chamativa para o pessoal de engenharia mecânica, mas acho que todos vocês que estão aí têm uma certa afinidade, já por terem aula com tantos professores que são engenheiros mecânicos, né? Acho que todos vocês têm uma certa afinidade por veículos, muitos de vocês trabalham no BAG. Então, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês é como que a gente calcula, utiliza esses conceitos de velocidade relativa para tratar um problema que é muito comum em veículos, tá? Então, eu tenho como que funciona um veículo a combustão. A gente tem muitas vezes um mecanismo de biela-manivela. Todos vocês sabem como é que funciona um sistema, um motor a combustão? Acho que sim, né? Ou querem que eu explique aqui alguma coisa rapidinho? Acho que não precisa, né? Acho que vou chover no molhado. Então, basicamente, o que a gente tem é isso, né? A gente tem uma câmera, o pistão está ali se deslocando, a explosão acontece nessa câmera do pistão, isso faz uma força, né? Faz uma pressão sobre esse pistão se desloca para a direita, o deslocamento na direita empurra esse braço mais comprido, que é chamado de biela, e essa biela faz esse bracinho mais curto, que é chamado de manivela, rotacionar ao redor do eixo, e esse eixo, então, gira uma parte do motor, que é o volante, e isso, então, a potência gerada e transmitida a esse volante é transmitida adiante para as rodas, por exemplo. Tá? Então, só uma breve descrição desses casos. Então, digamos que a gente tem aqui esse ponto de conexão da biela com o pistão é o ponto A, o ponto de conexão da biela e da manivela é o ponto B, o ponto do centro da manivela é o ponto O, o centro de massa da biela é uma posição conhecida aqui, em G, e a gente tem os tamanhos desses caras, tá? Então, entre A e G a gente tem 250 milímetros, entre G e B eu tenho mais 100, o raio da manivela, então a distância entre B e O, esse raiozinho é de 125 milímetros. E para uma determinada posição, tá, ele define que esses caras estão aqui na horizontal e ele está medindo esse ângulo aqui, θ, da posição da manivela com relação à horizontal. E essa manivela, então, está sendo considerada que ela está girando no sentido horário, com a velocidade de rotação ômega. E vamos ver, então, o que ele quer que a gente procure. Então, a configuração usual do motor alternativo, um motor de combustão interna, é do mecanismo de um bloco deslizante e manivela apresentada. O mecanismo biela-manivela. Tá? Eu, pelo menos, aprendi mais sendo chamado como biela-manivela do que como biela-bloco deslizante. Como manivela-bloco deslizante. Se a manivela OB possui uma velocidade de rotação no sentido horário de 1.500 RPM, determine para a posição em que θ é igual a 60 graus a velocidade do pistão A, a velocidade do ponto do centro de massa G sobre a biela, e a velocidade angular da biela. A gente vai fazer isso utilizando os conceitos de velocidade relativa. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir, o movimento da manivela, ele foi dado em RPM. Tá? Então, a gente vai utilizar a variável N para chamar. Então, eu tenho 1.500 RPM. Como é que eu converto de RPM para ômega? Ômega é radianos por segundo, né? Então, cada R, cada rotação, descreve 2π. Certo? Então, eu tenho 1.500 vezes 2π. E cada PM, cada por minuto, a gente está percorrendo 60 segundos. Tá? Então, para a gente fazer a conversão de N para ômega, a gente vai fazer 2π ômega dividido por 60. Eu nunca sou favorável a gente decorar fórmulas. É sempre bom a gente, quando é possível, quando são fórmulas relativamente razoáveis da gente lembrar, é interessante a gente tentar
deduzir elas para a gente não fazer nenhuma besteira, que vai que a gente memoriza alguma coisa errada e não funciona, tá? Então, com isso, vamos lá calcular quanto é que vale o nosso ômega. A gente tem 1.500 vezes 2 vezes π, dividido por 60. Isso vai me dar 157,1 radianos por segundo. 157 radianos por segundo, tá? A gente não precisa ser preciosista com relação a isso. Muito bem, ele está me perguntando várias coisas a respeito de pontos diferentes da manivela, da biela, desculpa. Ele quer saber como é que, qual é a velocidade do pistão no ponto A. Então, o ponto A está sobre essa biela, tá? De A até B é o que a gente chama de biela, tá? Então, só deixa eu deixar pintadinho aqui. De A até B, isso aqui é o que a gente chama da biela. Então, ele está querendo saber qual que é a velocidade do ponto A, que faz parte da biela. Ele quer saber qual que é a velocidade do centro de massa, que é o ponto G, que está sobre a biela. Ele quer saber a velocidade angular da biela. Né? Então, eu quero fazer uma descrição completa do que está acontecendo entre A e B. E para fazer isso, é uma coisa interessante a gente descobrir alguma coisa que seja fácil de determinar nessa biela. Então, olhando a biela, AB, a gente percebe que é mais fácil descrever o movimento do ponto B. Porque aquele ponto B, ele está sobre uma trajetória circular para a qual eu conheço qual é a velocidade angular. Esse ponto B está compartilhado entre a manivela e a biela. Então, como eu consigo descrever o que está acontecendo com a manivela, eu consigo descrever o que acontece com o ponto B. E sabendo o que acontece com o ponto B, fica mais fácil descrever, através do método de velocidades relativas, o que acontece tanto com A quanto com G. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, quanto é que vale a velocidade desse pino da manivela? A velocidade do ponto B. Isso tem a ver com a rotação que está acontecendo da manivela. Tá? Então, a gente tem, isso aqui vai ser igual a ômega R. Aquele ponto está compartilhado, ele está sobre a manivela. A gente sabe quanto é que vale o ômega e sabe quanto é que vale R. Então, eu tenho 157,1 vezes raio é de 0,125. Vamos botar em metros esse cara, tá? Isso aqui vezes 0,125 vai me dar 19,63 metros por segundo. Essa velocidade é em um determinado momento específico? Não. Como esse B está girando constantemente, essa velocidade está sendo considerada uma rotação constante, tá? Qualquer momento que eu pegar para qualquer posição da manivela que eu parar, a velocidade daquele ponto B é tangencial à trajetória com essa magnitude que a gente tem. Sempre é normal a direção de OB. Muito bem. Então, se ela sempre vai ser normal a posição de OB, a gente está querendo saber as velocidades do pistão de A, do centro de massa G e a velocidade angular para uma determinada posição de θ igual a 60. Então, quando θ é igual a 60 graus, a gente quer saber essas coisas todas. Então, quando θ é igual a 60 graus, a gente tem que desenhar essa posição de θ igual a 60 graus e a gente vai descobrir, então, as direções desses camaradinhos que a gente tem. Então, vamos lá. A gente tem, então, esse triângulo. Aqui eu tenho 60 graus. Esse camarada aqui é o Rzinho da manivela. Aqui eu tenho o ponto B, ponto A e o ponto O. Essa velocidade, ponto B, ela está perpendicular à manivela, mas esse triângulo que eu desenhei ali, não necessariamente, na verdade, ele definitivamente não é um triângulo reto, não é um triângulo retângulo, tá? Então a velocidade de B está aqui nessa direção, só que a gente não sabe exatamente quanto é que vale aquele ângulo. E o ômega está aqui. Beleza? Muito bem. Então, o que a gente quer saber? A gente quer descrever primeiro a velocidade do pistão de A. Tá? Então, o pontinho do pistão que está lá, eu quero saber qual que é a velocidade dele. Se essa manivela está girando no sentido horário, claramente o pistão, para θ igual a 60 graus, o pistão tem que ter uma velocidade que está na horizontal.
pistão sempre só vai poder ter velocidades na horizontal ou apontando para a direita ou apontando para a esquerda. Quando o θ está igual a 60 com R girando para aquele sentido, claramente VA vai ter que estar apontando para a direita. Tá? Então o VA sempre vai estar naquele sentido. E a gente conhece VB. VB eu já determinei ele de cima. Tá? Então, com esses dois caras, eu sei o que conecta esses dois caras, eu sei que é a velocidade de A com relação a B. Tá? Então, o que eu estou desenhando aqui, quando eu fecho esse triângulo dessa forma, eu estou dizendo que velocidade de A vai ser igual à velocidade de B mais velocidade de A com relação a B. E tá. Então, a gente primeiro tem que determinar quais são os ângulos dessas coisas todas. Né? Então, se a gente tem 60 graus ali para baixo e esse cara aqui forma 90 graus ali em cima, com relação à horizontal, se eu tenho 90 graus apontando para o outro lado, esse cara aqui a gente consegue enxergar que ele tem que valer 30 graus. O ângulo entre a horizontal e VB ele tem que valer 30 graus. Tá bom? Façam ali geometricamente, desenhem, cheguem a essa conclusão, mas é uma conclusão relativamente direta. Então eu sei o ângulo que existe entre VA e VB. Eu sei que ele tem que ser de 30 graus. Os outros dois ângulos eu não sei quanto é que eles valem ainda. Tá? Mas a gente vai trabalhar para chegar nisso. Em seguida, o que a gente sabe? A gente sabe que a direção de V de AB tem que ser perpendicular à linha que liga A até B. Como a gente está considerando o movimento de B como sendo a base, né, como tudo está se movendo junto com B, eu vou ver de quanto que A se move para manter esse cara da maneira como deveria estar. Então, esse VAB, a gente sabe que ele tem que estar perpendicular à linha de AB. Porque V de AB é sempre uma rotação pura a partir desse camaradinho ali. Então, se essa linha de AB aqui, se eu consigo descrever quanto é que vale essa linha, qual é o ângulo dessa linha de AB, eu sei quanto é que vale aquele outro ângulo que eu tenho ali. Tá? Então, vamos lá, vamos descobrir quanto é que vale isso. Então, a gente vai olhar para esse triângulo maior para descobrir quanto é que vale esse ângulozinho ali entre o ângulo reto entre a linha de AB e V de AB. Para isso, eu vou ter que trabalhar nesse triângulo maior. Então, esse Rzinho vale 125 milímetros. A distância de A até O a gente desconhece, mas a distância de A até B vale 350, que são os 250 mais 100. Então, sei essas distâncias, sei um ângulo de 60 graus, posso descobrir, então, quanto é que vale esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Tá bom? Então, quanto é que vale esse ângulo alfa? Às vezes ele chamou no problema dele aqui de beta, tá? Vou chamar da mesma coisa. Eu posso utilizar, mesmo não sendo um triângulo retângulo, a gente tem a lei dos cossenos, a lei dos senos, desculpa, que a gente viu, né? E a lei dos senos nos diz o quê? Eu tenho o valor do lado dividido pelo seno do ângulo oposto, isso é uma constante para um triângulo qualquer. Então a gente sabe que 350 dividido pelo seno de 60 graus, isso vai ser igual a 125 dividido pelo seno de beta. E com isso a gente descobre quanto é que vale beta. Beta vale 18,02 graus. Ele fez essa conta ali, usou o seno e tudo. Como o V de AB tem que ser perpendicular a essa linha de A até B, eu consigo descobrir também quanto é que vale aquele ângulo ali. Então, qual é que é o ângulo entre esses dois caras? O ângulo entre V de AB e V de A é de 90 menos aquele ângulo. Porque isso, se A está se deslocando nessa horizontal, esse outro ângulo aqui é 90 menos beta. Isso garante que esse V de AB esteja perpendicular a essa outra linha ali. Tá? Então eu tenho horizontal, a horizontal é fixa, né? E esse ângulozinho que eu tenho aqui é de 90 graus menos o beta. Tá? Isso aqui vai ser igual, então, a 72 graus. E com isso eu descubro quanto é que vale esse último triângulo, esse último ângulo que eu tenho aqui, vamos chamar de gama, vai? Então vai ser 180 menos 30 menos 70. E esse camaradinho aqui, então, 180 menos 30 menos 72,
esse camarada ali vale 78 graus. Então, definir esse triângulo que eu tenho ali. Eu sei uma grandeza, eu sei quanto é que vale VB, eu sei que isso aqui, V de B, vale 19,63. Consigo descobrir, então, com esses outros ângulos, utilizando mais uma vez a lei dos senos, quanto que valem as velocidades do ponto A e a velocidade de A com relação a B. Então vamos lá, o que a gente precisa? Precisa dos valores dos comprimentos desses caras, dividido pelo seno do ângulo oposto, dividido pelo seno de 72 graus. Isso aqui vai ser igual, então, à velocidade de AB dividido pelo seno de 30, que vai ser igual à velocidade de A dividido pelo seno de 78. E com isso a gente descobre quanto é que vale V de AB, V de A com relação a B, vale 10,32 metros por segundo, tá? Vocês façam as contas depois, a gente só não vai perder tempo, como eu falei, eu não quero extrapolar muito as 7 horas. Em seguida, V de A a gente sabe que vale 20,2 metros por segundo. Então, por enquanto, a gente está usando, até aqui, a gente descobriu várias coisas diferentes e a gente utilizou o conceito de velocidade relativa de A com relação a B. Sabia determinar a velocidade de B, sei que a velocidade de A com relação a B teria que ser perpendicular à linha que liga esses dois caras, e através disso, utilizando um pouco de trigonometria, claro, chegamos então nesses triângulos que a gente precisava ter. Tá? Muito bem. Então a gente tem esses valores e com isso a gente consegue determinar. Uma das coisas a gente já achou, né? Esse cara aqui já é a velocidade do pistão. Que era uma das perguntas do problema. VA, então, uma das perguntas. Outra coisa que nos perguntam no problema, então, é a velocidade angular da biela. Então eu quero saber quanto é que vale ômega nessa biela. Então a biela é a AB, né? Isso aqui eu não sei quanto é que vale. Mas para saber quanto é que vale ômega dessa biela, basta eu pensar na definição de velocidade angular. Então a velocidade angular de AB, por exemplo, vai ser a velocidade de AB, já com relação a B, dividido pela distância entre esses caras. Então, se eu estou encarando aquela última parte do movimento como uma rotação simples de A com relação a B, basta eu pegar o valor dessa velocidade e dividir pela distância que existe entre esses dois e eu descubro quanto é que é a rotação instantânea, a velocidade angular instantânea daquele camarada ali. Então temos ali 10,32 dividido por 0,350, isso vai nos dar 29,5 radianos por segundo. Essa velocidade angular da biela. E agora nos resta a gente resolver a última parte do nosso problema, que é descobrir quanto é que vale a velocidade de G. E a velocidade de G, mais uma vez, eu quero saber a velocidade do centro de massa. E isso também, mais uma vez, eu posso utilizar o conceito de velocidade relativa. Então, a velocidade de G vai ser o quê? Vai ser a velocidade de B, que eu já conheço, mais a velocidade de G com relação a B. Então, quanto é que vale esse camarada? Então, lembre-se que nesse instante, né, dessa forma como a gente construiu o problema, a gente está encarando que a barra inteira, a biela inteira teria se deslocado junto com o ponto B, nessa velocidade do ponto B, e em seguida, com o ponto B fixo, a gente considera que houve uma rotação pura ao redor do ponto B. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a gente tem o ponto B fixo, era para ser uma linha reta isso aqui, melhor eu apagar o ponto, né? Então, o ponto B está reto, a gente sabe que esse cara está rotacionando com ômega AB, que a gente recém calculou quanto é que ele vale. O ponto A gente sabe quanto é que vale a velocidade de AB. A gente calculou antes do problema, né? E o ponto B está parado. Tá? Então, todos os pontos ao longo do caminho, eles estão distribuídos, né, linearmente ao longo dessa retinha aqui que a gente tem. Então, G, a velocidade de G com relação a B, é simplesmente proporcional, né, se eu encarar esses triângulos como um todo,
esses dois triângulos, eu consigo descobrir quanto é que vale V de G com relação a B. Então, qual que é a proporção que eu estou utilizando aqui? Eu tenho triângulos semelhantes entre esses caras, eu sei que V de AB dividido pela distância de AB vai ser igual a V de G com relação a B dividido pela distância de G até B. Como se fosse uma regra de 3, né? Então, a velocidade de GB que eu tenho aqui, na verdade não posso escrever vetorial, não estou achando o módulo desse cara. Então, a velocidade de GB que eu tenho é simplesmente a relação entre esses caras, então vai ser 100 dividido por 350, vezes a velocidade de A com relação a B, que é de 10,32 metros por segundo, e a gente descobre então que a velocidade de G com relação a B é de 2,95 metros por segundo. Mas o que eu quero descobrir é a velocidade de G total. Então, a velocidade de G, agora sim, vetorial. Tá? Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Vou ter que desenhar esse triângulo de VGB. Por quê? Porque a velocidade de G vai estar apontando... Lembra-se que a velocidade de A estava na horizontal, só que G está um pouquinho para cima, então G está levemente mais inclinado aqui. Isso vai estar composto, então, pela velocidade de B, uma velocidade de G com relação a B. A direção desse cara é exatamente a mesma de antes. Né? Então eu sei que o ângulo que existe entre VB e VGB é o mesmo que existia entre VB e VAB. Então, esses dois, VAB e VGB, esses dois caras são paralelos, claramente, quando estão morando dentro do mesmo triângulo. Então, o ângulo que existe entre VB e VGB é o mesmo que existia entre VA e VAB. E esse ângulo, então, a gente tinha chamado de alguma coisa? De gama ali em cima. É o mesmo gama de antes. Esses caras são paralelos, tá? Então, como eu tenho VB aqui, eu consigo mais uma vez descobrir quanto é que valem esses camaradinhas ali. Eu sei quanto é que vale VGB, eu quero descobrir quanto é que vale VG, fazendo as manipulações trigonométricas que a gente pode ter. A gente vai chegar, então, que VG vale 19,24 metros por segundo. Então, vocês observam que a resolução desse problema toda se baseia no conceito de velocidade relativa entre os pontos, tanto entre A e B, quanto entre G e B. Certo? É um conceito poderoso, vocês podem utilizar para diversas coisas diferentes, tá? Então, tem diversos outros problemas. Eu acho que é a parte desse capítulo que tem mais problemas resolvidos, eu aconselho vocês a olharem, né, como essas coisas funcionam. E eu acho que tem mais uma partezinha aqui. Será que a gente aborda isso ou será que deixa para a próxima? Como é que vocês estão, gente? Muito cansados? Professor, sei lá. Meio cansado. Tá. Se quiser passar, pode passar, não tem problema. A gente passa na quinta, não tem problema. Então, quinta-feira a gente fica com a seguinte tarefa, tá? A gente vai fazer as sessões que nos faltam. Existe para esse tipo de movimento geral, para o movimento absoluto de corpos rígidos, tá? É possível a gente provar que sempre é possível a gente encontrar um centro, um ponto do espaço, segundo o qual, para qualquer instante do movimento, o corpo está apenas rotacionando com relação àquele ponto. Então, como o corpo inteiro é rígido, a gente sempre consegue identificar, a partir das velocidades desses corpos, um centro de rotação para esses caras, e consegue identificar, então, pode ser que esse ponto seja uma parte do corpo, pode ser que ele seja fora, mas para um determinado tipo de movimento, sempre existe um ponto ao redor do qual o corpo está rotacionando puramente ao redor daquele ponto. O caso mais claro disso, se a gente lembrar, então o nome disso aqui é centro instantâneo de velocidade nula. Se a gente pensar de novo naquela anular, se a gente pensar de novo naquela roda que gira sem deslizar sobre uma determinada superfície,
instantaneamente, sempre que a gente tem o ponto que está em contato com a superfície aqui na parte baixa, ele está instantaneamente parado. Ele dá uma paradinha naquele instante, ele está se deslocando, ele vai dar uma pequena paradinha e depois ele começa a se mexer de novo. Tá? Então, claramente, sempre com relação ao ponto que está ali encostando no chão, naquele instante, todos os pontos dessa roda que gira ao redor do centro, eles estão descrevendo movimentos de rotação pura ao redor daquele ponto ali. É basicamente isso que quer dizer de uma roda rodar sobre uma superfície. Então, um ponto de contato de rotação pura está instantaneamente parado e o restante do corpo gira ao redor dele. Naquele instante, tá? Uma coisa instantânea. Então isso é claro que a gente vê, é até intuitivo a gente ver isso para alguma coisa que está rolando sobre uma superfície, mas isso acontece para diversos outros tipos, para qualquer corpo rígido que tenha movimentos gerais no espaço. E a gente pode utilizar esse conceito de uma forma inteligente, né? Porque a partir do momento que a gente identifica onde que fica esse centro instantâneo de rotação, todas as velocidades do corpo são perpendiculares aos raios medidos com relação àquela rotação. E a gente consegue, então, trabalhar dessa forma e achar resoluções para problemas de rotação dessa maneira. Tá? Acho que eu não vou nem abordar muito problemas, mesmo na próxima aula eu não vou abordar muito nisso, mas é interessante vocês olharem. Tá? Eu convido vocês a darem uma olhada nisso, nessa sessão e também na próxima sessão, que é uma sessão que fala de aceleração relativa. Tá? Na próxima aula eu posso falar um pouquinho sobre aceleração relativa entre diferentes pontos, mas o meu objetivo mesmo, na aula da quinta-feira, é falar sobre movimentos ao redor de eixos que giram. É a seção 5.7 do capítulo. Então, quando o eixo ao redor do qual a gente está girando, ele mesmo está sendo rotacionado, existe uma questão de um referencial que é não inercial. Então, alguma coisa, se o meu referencial, o corpo inteiro está girando ao redor de um eixo, e esse eixo está girando, esse eixo é uma referência não inercial porque ele tem acelerações angulares que estão fazendo ele rodar ao redor dele mesmo. Isso faz com que, na hora que a gente formule as nossas equações, apareçam termos diferentes, termos além desses que a gente estava vendo aqui, que valiam para os referenciais inerciais. Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, e eu vou dar apenas uma pequena introduzida no outro capítulo, que é o capítulo de cinética das coisas, cinética dos corpos rígidos. A gente vai ver as forças e vai ver como que entram os momentos. Eu sempre estava associando na parte de estática os momentos a estados de movimento angulares, e a gente não viu exatamente uma equação, né? Qual que seria a segunda lei de Newton associada a isso. Então acho que é bacana a gente trazer aqui. Isso só aparece, não tem como a gente aparecer isso para uma partícula. Se a gente considera a partícula com toda a massa concentrada num ponto, por mais que eu rotacione esse cara, se essa massa inteira está literalmente concentrada num único ponto, eu não preciso de força para fazer essa partícula rodar ao redor dela mesma. Quando eu tenho um corpo rígido com uma massa distribuída ao redor de uma superfície, ao longo de uma superfície, para eu fazer alguma coisa como essa, girar ao redor de um ponto, eu preciso de alguma coisa, eu preciso inserir momentos ali dentro. E a gente vai ver, então, qual que é a grandeza associada, né? Da mesma forma como a gente tem a força relacionada com a aceleração através da massa, né? A massa sendo uma medida da inércia translacional desse corpo. Quando a gente tem alguma coisa que rotaciona ao redor de um eixo, a gente tem uma grandeza que é associada à massa, mas que é chamada de momento de inércia. Tá? Então a gente vai ver isso na aula da quinta-feira, a gente vai fazer uma aulinha mais curta, mas com a introdução desses conceitos, e vocês aprofundam esses conceitos, então, lá quando fizerem a disciplina de dinâmica daqui a 2 semestres. Tá? Pelo jeito, Vinícius tem uma pergunta, deixa eu ver. Essa parte de centro instantâneo serviria para corpos celestes, tipo um planeta? Sim, Vinícius, sim. Todos esses movimentos de rotação que a gente está falando aqui tem tudo a ver com coisas de órbitas e tal, tá? Então tem tudo a ver para corpos celestes. A gente está tratando aqui mais de aplicações mecânicas, tá? Os livros que eu escolhi para falar para vocês, passar a matéria para vocês, são livros que estão muito mais ligados a aplicações de máquinas, elementos, estruturas e tal.
Mas tudo isso a gente pode aplicar, isso vocês verão, inclusive, né? Se vocês fuçarem aqui nos problemas de vocês, alguns dos problemas estão relacionados a coisas mais planetárias, orbitais. Tá? Então, se você olha, por exemplo, o problema 2.203 está falando sobre o que mede um satélite quando ele vê algum corpo que está em órbita numa determinada altura, por exemplo. Tem outros problemas que... 5.184 falando de um ônibus espacial. A gente tem várias coisas que estão relacionadas a isso. Mas sim, Vinícius, respondendo sua pergunta, como corpos celestes giram, essa descrição de rotação é muito importante para a gente descrever o que acontece com corpos celestes. Tá bom, gente? 7 horas em ponto, chegamos ao final, então, da nossa aula de hoje. Agradeço a compreensão de vocês aí por não ter conseguido postar o vídeo da aula da semana passada quando eu deveria. E até o final da noite de hoje, então, eu mando para vocês a lista de exercícios de trabalho e energia. Vocês terão até o final dessa semana para me entregar ela. E eu vou tentar liberar o mais rápido possível aí as notas de vocês, para vocês, se precisarem, ainda terem tempo de estudar. E eu tento marcar com o Ícaro, então, confirmo ainda com vocês, mas vou tentar marcar com o Ícaro a prova de recuperação de mecânica clássica para quarta-feira, para vocês terem uns tempinhos a mais, aí a gente consegue, inclusive, tirar umas dúvidas na semana que vem, se vocês assim precisarem. Beleza? Gente, muito obrigado, falei pra caramba. Estou bem cansado aqui de falar tanto. Espero que vocês tenham curtido a aula, encarado essas novas coisas que eu estou mostrando para vocês aqui, que vocês vão aprofundar num outro momento. Tá? Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, professor. Falou, Vinícius. Até mais. Até mais, Luigi. Tchau, Obrigado Vânia. pela aula. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Mas, professor, boa noite. Você também.